versos de 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e noite, de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. E queremos Te pedir que o Senhor esteja falando ao nosso coração, Pai. Trazendo mais e mais conhecimento a respeito da Tua vontade, do Teu reino, Senhor Deus, do Teu poder. E quem realmente o Senhor é. O Deus da Escritura, o Deus da Palavra de Deus, o Cristo glorificado, Pai. É esse que queremos cada dia mais e mais, não somente adorar, contemplar, mas conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Depois de um breve tempo, nós voltamos aí, acho que uns 2 domingos, se eu não me engano, a exposição do capítulo 12, né, do livro de Apocalipse. Então, a primeira vez que pegamos esse capítulo, nós começamos e fomos até o verso 6. E vimos aqui, né, a mulher e o dragão. E vimos que a igreja representa essa mulher. E que o dragão é o diabo, Satanás, que tenta, de todo jeito, destruir os propósitos de Deus sobre o mundo. Mas, como nós percebemos aqui, já avisamos antes de começarmos o capítulo 12, nós vamos perceber que o capítulo 12, que é o início dessa segunda parte de Apocalipse, reiteradamente fala da derrota do diabo. E nós vamos perceber que do verso 7 em diante, o verso 7 é a continuação dos versos anteriores. O que acontece aqui, no verso 7, dá-se imediatamente, nós podemos dizer assim, após o relato do verso 5 e 6, que diz: nasceu-lhe, pois, um filho de varão, e esse filho de varão é Cristo, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, ao teu trono. E com essas palavras do nascimento e do arrebatamento, da ascensão de Jesus, João está querendo falar da obra de Cristo. Que toda essa obra, a vida, a morte, a sua ressurreição e ascensão, toda ela está circunscrita a esse capítulo, esse verso 5. E quer dizer que essa obra foi completa, porque agora ele está sentado à direita de Deus Pai, diante do trono de Deus. Cristo venceu Satanás, venceu o pecado e, consequentemente, venceu a morte. E após a obra consumada de Cristo, nós vamos ver aqui que Satanás continua perseguindo a igreja. Nós vimos aqui no verso 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto. E vimos que esse deserto representa aquele tempo, aquele período lá no capítulo 11, em que o Senhor dá autoridade à sua igreja para que pregue o evangelho avance, para que a partir daí venha o fim. E aí no verso 6 diz: para que nele sustentem
durante 1260 dias. É o mesmo período que nós vemos lá no capítulo 11 das duas testemunhas. E também é o mesmo período que a igreja será perseguida pelo inimigo. Quando os gentios vão pisar, vão calcar os pés à cidade santa. Nós vimos tudo isso. E o verso 7 agora em diante é a consequência do arrebatamento, da obra completa de Cristo. E é nesses versos que nós vamos começar a falar. Nesses versos nós começamos a perceber uma guerra que está sendo deflagrada nos céus. Miguel, um anjo, um arcanjo, expulsando Satanás do acesso à presença de Deus. Esse é o quadro da expulsão de Satanás, uma consequência da ascensão de Cristo ao trono de Deus, como nós vimos aqui no verso 5. E seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Uma coisa interessante que nós precisamos nos lembrar mais uma vez, e que sempre volto a falar quando nós estamos expondo o Apocalipse. Nós não podemos nos esquecer que a linguagem aqui é uma linguagem simbólica, que torna, por vezes, a interpretação difícil. Quando fala que Miguel pelejou com seus anjos contra o dragão, eu não sei como é que se deu essa peleja. Não sei como é que foi. Às vezes a gente pensa numa batalha, numa luta, como nós temos no nosso mundo, de espadas, de tiros. Não sei. A Escritura diz que esses anjos pelejaram contra o dragão, expulsaram Satanás no céu. E é a partir daí que nós vamos começar a falar sobre o que significa tudo isso que está escrito aqui, essa peleja no céu e essa expulsão de Satanás. No verso 7 ele diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. O que parece aqui é que até a ascensão de Jesus, relatado ali no capítulo 1, no capítulo 12, do verso 5, até a subida aos céus, Jesus, que aqui no verso 5, ele relata pura e simplesmente como o filho varão sendo arrebatado para Deus ao seu trono. E aí, essa referência é a ressurreição de Cristo e a ascensão ali que nós vemos em Atos, quando Jesus fala com os seus discípulos e começa a subir. E aí eles começam a olhar para cima e dois anjos se aproximam e dizem assim: vocês estão vendo esse que está subindo aos céus? É assim que ele vai voltar. Então ali, o Senhor Jesus estava dizendo: toda a minha obra foi completa. Agora, o meu trabalho já foi feito. Agora eu vou me assentar junto ao trono de Deus. E parece que até esse momento, Satanás podia comparecer à presença de Deus, acusando os seus eleitos. Como nós vemos lá em Jó, e eu gostaria que os irmãos abrissem Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Verso 6. Então, até esse momento, o que nós vemos na Escritura é que Satanás, de certa forma, não sei como, não sei explicar, ele tinha acesso à presença de Deus. Ele chegava na presença de Deus e ele acusava os santos diante do Senhor. Olha o que diz aqui, Jó capítulo 1, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, filhos de Deus são os anjos, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, temente, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, em vão teme a Deus? Acaso não cercaste com a sebe ele a sua casa e a tudo quanto tem, as obras das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram, estende, porém, a mão sobre ele.
Toca-lhe em tudo que tem, verás se não blasfema contra ti na tua. Satanás está acusando Jó de infidelidade. Ele está acusando Jó de que ele não ama o Senhor verdadeiramente, mas ele é um homem interesseiro ou egoísta. Lá no capítulo 2, verso 1, nós vemos mais uma vez essa acusação, porque é isso que Deus faz. Deus permite que Satanás toque na vida de Jó de tal forma que ele perde todos os seus bens. E aí, num segundo momento, no capítulo 2, verso 1, ele diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Jó: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Satanás está acusando Jó de infidelidade diante do Senhor. Na realidade, o que Satanás está pregando aqui é esse evangelho que nós temos visto hoje, o evangelho da prosperidade. Esse é o evangelho de Satanás. Jó faz isso porque recebe isso de você. E hoje nós demos até um exemplo, né? De uma pessoa que querendo fazer barganha com Deus com relação ao seu dízimo, né? Eu vou dar tanto porque eu quero comprar uma casa, assim, assim, assim. Esse é o evangelho de Satanás. É um evangelho falso. Uma pessoa que age assim é porque ela não ama o Senhor. Ele estava dizendo, ele não ama o Senhor. Ele serve ao Senhor por interesse, não por amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Satanás acusava os crentes diante de Deus, antes do Senhor ascender aos céus. Diabo significa acusador, essa é a palavra. Esse é o significado. Ele acusa os crentes diante de Deus. O que nós podemos entender nesse primeiro momento é que Satanás, até a ascensão de Cristo, glorificado, acusava os crentes diante do Senhor. Mas agora essa presença acusadora lhe é negada. Ele não pode mais acusar os crentes na presença de Deus. E por quê? Porque quando Cristo cumpre a sua obra medianeira e toma assento à mão direita de Deus, ele torna impossível a Satanás comparecer diante de Deus para acusar os crentes. E o Filho foi arrebatado para Deus ao seu trono. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, ele assume o papel de advogado do seu povo diante de Deus. Lá em 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevi, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é a propiciação. Jesus, quando sobe, ele assume o lugar de advogado diante do Pai. Ele está advogando em nossa causa todo o tempo. Ele está falando ao nosso favor. E a palavra propiciação significa o ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a satisfazer sua santidade e justiça, resultando no perdão e na restauração do pecador, a comunhão com Deus.
Se nós pudéssemos fazer um teatrinho do que isso representa, não é que seja dessa forma, mas é uma representação do que mais ou menos a nossa mente pode entender com relação a isso. A palavra de Deus diz que Deus abomina o pecado. Deus, quando olha para o homem, né, ele olha com ódio consumado. Por quê? Por causa do pecado. Deus odeia o pecado e, consequentemente, o pecador. Ele olha para os homens que estão em pecado e o que sai dele é uma ira santa, a ira vindoura, a ira presente de Deus. Nós vemos isso ali no capítulo 6 de Apocalipse, quando os homens veem o Senhor Jesus Cristo voltando, as coisas acontecendo, ele diz assim, que os montes e as pedras e os outeiros caiam sobre nós, porque nós preferimos ser destruídos por isso do que enfrentar a ira de Deus. O Senhor está irado contra o homem por causa do pecado. Então, percebam essa condição. E quando Deus olha para o homem, essa ira se inflama. Mas quando Cristo sobe aos céus, e se nós pudéssemos dizer que as coisas acontecem assim, a ira de Deus se inflama. E quando ele olha para Cristo, ele vê em Cristo as marcas visíveis da sua ira, por amor do seu povo. E aquela ira é aplacada. Ele olha e vê que o seu filho amado se fez homem e tem sobre si as marcas remidoras por causa do pecado. É mais ou menos isso que acontece. É lógico que foi o Senhor quem proporcionou isso. Foi Deus que amou o homem e deu o seu Filho amado para resgatar aqueles que são dele. Mas é essa ideia de propiciação. Uma ira que está sendo lançada e ela é aplacada por alguém que toma o lugar de outro. É por isso que essa linguagem você vê constantemente na Escritura, aqui no livro de Apocalipse. A linguagem usada em Apocalipse com respeito a Cristo é por vezes chamado de quê? De Cordeiro. O capítulo 5, verso 6 de Apocalipse, capítulo 5, verso 6 diz assim: então vi no trono os 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Como é um cordeiro como tendo sido morto? Não sei. Mas é essa maneira que João vê Cristo ali, ao lado do trono de Deus. E por que ele vê daquela forma? Porque constantemente o Senhor está lembrando ali ao Senhor Deus. É como se isso fosse uma lembrança contínua do sacrifício de Cristo em favor do pecado. É como se Deus quisesse lançar a sua ira sobre os homens e ele olha para Cristo. E essa ira é aplacada, porque ele vê nele as marcas do seu sacrifício. Quando o Senhor contempla o nosso advogado, ele lembra da obra maravilhosa que ele fez em favor do seu povo. Por isso que a ira dele é afastada de nós. E por isso que ele nos cobre com o seu amor. Você é pai? Você já teve essa experiência? Você tem um filho. O amor que você devota a esse filho. Imagine-se, coloque-se, se possível,
nessa situação. Você olhando para o seu filho, você querendo lançar a sua ira em alguém, por alguma coisa que ele fez contra você, e aí o seu filho chega diante de você e diz assim: pai, eu paguei o preço, eu assumi a dívida dele, ele não deve mais nada a você. Com que olhos você vai olhar isso? E quando isso está relacionado a alguma coisa física, eu me lembro muito do meu filho Davi. Eu já falei isso aqui. Quando eu olho para o Davi, eu me lembro de todas aquelas coisas que ele passou, de todas as operações que ele fez, de todas as vezes que eu tive que levá-lo no hospital, ele gritando de dor, ele sofrendo, todo o sofrimento que eu tive, não só com ele, mas com os meus outros filhos também, quando tinha necessidade de levá-los no hospital, passando mal, passando problema de asma e coisa assim, mas em especial o Davi, porque a situação do Davi era uma situação de vida e morte, muitas vezes. E todas as vezes que eu olho para a maneira torta como ele anda, para a deficiência dele, meu coração se constrange. Eu sinto a dor que ele está sentindo, ou que ele nem sentiu. Eu vejo nele a graça e a misericórdia de Deus por preservá-lo da forma como ele está hoje, com saúde, deficiente, mas com saúde. Isso é o que eu sinto. Todas as vezes que eu olho para ele, que eu vejo ele correndo, jogando bola, porque os médicos diziam que ele não ia andar, que ele não ia correr, que ele não teria os movimentos da perna. E todas as vezes que eu olho para ele, eu lembro dessas coisas. Lembro da graça de Deus em preservá-lo e ser ele o que ele é hoje. Agora imagine Deus quando olha para Cristo e a sua ira está para ser lançada sobre nós, seus filhos. E ele olha para Cristo e vê em Cristo as marcas da cruz. É isso, queridos, que é propiciação. Ele olha para Cristo e se agrada do sacrifício que Cristo fez em favor de nós, pecadores, em favor da minha pessoa e da pessoa de vocês. Todo o tempo Deus está sendo lembrado. É como se Deus estivesse sendo lembrado todo o tempo que olha para Cristo e vê em Cristo as marcas da sua obra. Em primeiro lugar, não mais um Deus somente, mas um Deus homem. Alguém que alcançava, ia além das estruturas do universo, é o Criador de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas para Cristo e por meio de Cristo, e agora ele se limita a um ser humano, a um homem. Agora não é mais somente Deus, é Deus e homem. Deus olha para Cristo e vê isso. E por que ele fez isso? Fez isso em favor do seu povo. Deus olha para Cristo e vê em Cristo as marcas da morte gravadas no seu corpo. Mesmo com um corpo glorificado, mesmo com um corpo incorruptível, o corpo que nós vamos herdar, porque Cristo foi o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Quando Deus olha para ele, ele vê como João vê aqui, o Cordeiro como tendo sido morto.
Cristo paga o preço da liberdade do seu povo e, como resultado disso, Satanás torna-se incapaz de apresentar acusações caluniosas diante de Deus contra o seu povo. É por isso que lá em Romanos capítulo 8, verso 33 e 34, a palavra de Deus diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, Pai, intercedendo por nós, desde a vitória de Cristo sobre o pecado, a sua ascensão, a sua morte e ressurreição. Esses espíritos maus não podem mais comparecer diante de Deus, como fizeram ali com Jó, e acusá-lo de infidelidade, de pecado. Porque todas as acusações se tornaram completamente infundadas diante de Deus. Por quê? Porque o Cordeiro está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo intercede, o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Todas as vezes que o Senhor contempla Cristo, Ele contempla o Cristo glorificado. Deus é sempre lembrado desses sacrifícios, as marcas que o Senhor carrega sobre si, não permitem que Ele esqueça de sua obra. É o Deus homem agora, 100% Deus e 100% homem, ressuscitado em carne, manifestado em carne e ressuscitado com um corpo incorruptível. É Cristo, o Deus homem, que está diante do Pai. É impossível Satanás permanecer acusando os crentes diante de Deus, porque ali está a prova cabal de que esses foram perdoados, foram restaurados, foram transformados, que nenhuma acusação mais repousa sobre eles. Onde quer que Cristo reine, onde quer que o domínio do Cordeiro se estabeleça, os adversários de Deus não terão lugar nem direito algum. É isso que nós estamos vendo aqui. Falado dessa forma, de uma forma alegórica, de uma forma bastante, às vezes, difícil para nós entendermos. Mas é isso que está acontecendo aqui. E agora, Miguel põe a cabo aquilo que foi estabelecido. Miguel e seus anjos agora expulsam Satanás. É o que nós estamos vendo aqui, descrito na Escritura. Satanás sendo expulso dos céus. Satanás perde a sua força em acusar os eleitos de Deus, visto que o advogado dos crentes está presente como prova cabal da absolvição deles. Jesus, quando assume, é assunto aos céus, agora temos ali a prova cabal de que não existe acusação contra os eleitos de Deus. É Cristo que está assentado no trono de Deus, à sua direita, que o justifica. Abram Hebreus capítulo 7. Vejam o que o texto de Hebreus fala a respeito disso, a respeito dessa obra mediadora de Cristo. Hebreus capítulo 7, verso de 23 a 25. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número. Está fazendo uma comparação entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio que era o sacerdócio levítico. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder
por eles. A intercessão de Cristo, ela é incessante. Você já viu um advogado defendendo uma causa? Você já viu um advogado intercedendo por alguém? Ele é cheio de argumentos, né? E muitas vezes argumentos mentirosos. E convence. Cristo é o nosso advogado. Só que mentiroso é Satanás, que nos acusa. Porque as marcas da nossa absolvição estão ali, presentes, de forma completa, na pessoa de Cristo. Ele é o próprio argumento em defesa dos seus eleitos. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, verso 12 e 13. Na realidade, aquele teatro que o sacerdote fazia ao entrar no Santo dos Santos e ali sacrificar, ou melhor, apresentar o sacrifício diante de Deus. Tudo isso era um teatro, uma representação do que Cristo faria realmente nos céus. Verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, no trono de Deus, onde Deus está sentado, na sua glória, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, verso 24 ao verso 26 do mesmo capítulo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Que figura era essa? Era a figura do trono de Deus, onde Deus estava sentado sobre todo o universo. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como o sacerdote fazia, o sumo sacerdote fazia. Cada ano entra nos santos dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Queridos, não havia mais espaço para Satanás acusar os crentes como acusou Jó diante do Senhor. Ele agora está deslocado no céu. Por isso que Miguel o expulsa. Miguel deflagra uma guerra contra Satanás. E a palavra Miguel significa aquele que é semelhante a Deus. A Escritura em Daniel capítulo 10, 13... 21 e 12, 1, mostra Miguel como protetor do povo de Deus. Os anjos são ministradores a serviço do povo de Deus. E no capítulo 10, do verso 13, nós temos as seguintes frases, que diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Lá no capítulo 12, verso 1 de Daniel, a palavra de Deus diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor, o protetor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Queridos, a imagem de Miguel aqui na Escritura, esse anjo, ele é o protetor do povo de Deus. É aquele que é semelhante a Deus. Isso é o que significa o seu nome. E por causa da obra de Cristo, ele expulsa Satanás e todos os seus demônios da presença de Deus para acusar os crentes. E Satanás e seus demônios, eles têm que reconhecer a vitória de Cristo.
É Miguel que lidera o ataque contra Satanás. Eu não sei, queridos, como essa imagem, como essas coisas funcionam. Eu não saberia explicar. Não saberia explicar se é uma guerra literalmente, uma batalha literalmente, onde anjos empurram Satanás para baixo, ou se é somente a palavra desses anjos colocando Satanás para fora da presença de Deus para não mais acusar os crentes. Mas de uma coisa ou outra nós sabemos. É o poder de Deus aqui, por causa da obra de Cristo, que agora torna ineficaz, como nunca foi, completamente inapropriado a presença de Satanás diante de Deus, acusando os crentes, os eleitos de Cristo. É Miguel quem está liderando o ataque. É Miguel quem está expulsando Satanás e seus anjos. Ele que empurra o maligno à batalha. E quando a Escritura fala dessa forma, ela está dando uma indicação de superioridade e de segurança. Superioridade por quê? Porque ele tem poder para expulsar Satanás por causa da obra de Cristo. E segurança por quê? Porque ele tem certeza da sua vitória. E é isso que nós vemos aqui no verso 9. Consequentemente, Satanás foi expulso. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Perceba aqui que no verso 9, no verso 10 e no verso 11, isso é repetidamente falado. Verso 9, foi expulso, e a ideia é será tirado. Significa isso. Verso 10, quando diz lá, agora veio a salvação, o poder do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, a ideia de ser lançado para baixo. E no verso 11, mais uma vez, ele repete da derrota de Satanás. Eles venceram. Os eleitos de Deus venceram Satanás por causa do sangue de Cristo. Mais uma vez, a indicação da derrota completa do diabo. E a ideia aqui, queridos, no verso 11, é que eles permaneceram firmes na sua fé até a morte, diante do poder dos seus inimigos, das tentações e das perseguições. Percebam que nesse verso 9, ele dá vários títulos ao diabo. Grande dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, sedutor de todo mundo. E essa série de nomes atribuídos a Satanás tem um propósito. Qual o propósito? Primeiro, identificar, esse é o propósito, aqueles a quem Cristo venceu. É deixar bem claro que Cristo venceu o diabo em todas as suas estratégias, em todo o seu poder. Em segundo lugar, alertar os habitantes da terra sobre o poder cruel de Satanás. Ele é um leão, como a Escritura diz, que ruge a presa no sentido de devorá-la. Isso quer dizer que nós não podemos brincar. Isso quer dizer que nós, como soldados, não podemos abaixar as nossas armas. Ficarmos tranquilos enquanto temos ao nosso redor um leão que ruge com o intuito de nos devorar. Devemos ficar alertas na vida cristã. Em terceiro lugar, propósito desses tantos nomes atribuídos ao diabo, ilustrar a capacidade desse monstro de destruir e enganar, respectivamente. Quando nós conhecemos o poder do nosso inimigo, nós ficamos atentos a ele. Não é isso?
Quando nós desprezamos o nosso inimigo, nós baixamos as nossas armas. A palavra de Deus está dizendo para que nós tenhamos cuidado. Cuidado com Satanás. Nós não podemos de forma alguma minimizar. O que significa isso? Significa que eu vou criar estratégias aí para amarrar o diabo? Não, isso não tem nada a ver com a Escritura. Significa que toda e qualquer situação na sua vida é uma situação para que Satanás queira ludibriá-lo, queira derrubá-lo, queira enganá-lo, queira seduzi-lo ao pecado. Por isso você tem que estar atento. Por isso que você é chamado a viver a vida cristã em intensidade, em santificação e honra ao Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que quando nós somos fiéis no pouco, nós seremos fiéis no muito. Porque é nessas situações de pouca importância que Satanás vem com toda a força. Porque ele não pode vencer a igreja. Ele não pode vencer o crente. Ele não pode mudar o estado do crente. Mas ele pode causar destruição na sua vida. Ele pode tentar destruir a sua família. Ele pode tentar destruir você moralmente. Ele pode, por causa do seu comportamento, achincalhar o nome de Cristo e do Evangelho. Por isso, esteja atento. Quando estávamos expondo o texto de Apocalipse, em outras situações, eu fiz uma ligação entre a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados começam a tomar corpo e a guerra está vencida. Vencida. Os alemães reconhecem a sua derrota. Hitler disse o seguinte aos generais: saiam dos lugares ocupados, destruindo e dizimando tudo. E foi isso que eles fizeram. O que eles ganhavam com isso? Nada. Eles não ganhavam nada com isso. Mas também prejudicavam os seus inimigos. Isso não iria garantir a vitória deles. Mas eles diziam assim: perdemos, já que nós perdemos, vamos destruir tudo e vamos embora. E é isso que Satanás faz. É aquele que vem para roubar, matar e destruir, segundo a Escritura. Por isso que você tem que tomar cuidado. Por isso que você tem que estar atento. Por isso que os homens são chamados a amar as suas esposas. Os pais a serem bons e cordatos para com seus filhos, disciplinando-os na disciplina de uma estação do Senhor. As mulheres sendo submissas aos seus maridos. Como crentes, abandonando o pecado, abandonando as coisas desse mundo, se preparando para partir, tendo a perspectiva de peregrino e não permitindo que esse mundo seja o lenitivo de prazer e consolo e conforto para nós, porque nós estamos aspirando uma pátria celestial. É por isso que Satanás é retratado dessa forma. Quando a palavra de Deus chama de grande dragão, ele está querendo ilustrar o poder destrutivo do diabo. E esse poder destrutivo ele dá, como nós vimos aqui no capítulo 13, a besta que emerge do mar. Nós vamos ver a partir desses capítulos Satanás dando poderes a determinados elementos para exercer o mal. E, consequentemente, acompanhando isso, a mão de Deus abafando e destruindo o poder das trevas. Os relatos que nós vamos ter aqui são relatos consecutivos da completa derrota do diabo neste mundo.
Ele chama também Satanás, grande dragão, de diabo, significa caluniador, difamador. E essa é uma descrição exata das atividades de Satanás. Satanás também significa sinônimo de diabo, adversário, enganador. Os crentes que cedem às suas tentações, eles são incluídos entre os filhos do diabo. Por isso, essas advertências, por isso, ser tão claro aqui para nós, o poder de Satanás sendo demonstrado. E no nosso inário, né, lá no cântico do 155 Castelo Forte, nós vemos lá na sua primeira estrofe, no finalzinho, que infelizmente aquele finalzinho foi mudado, né? Quando aquela frase que diz assim, muito forte é o Deus fiel, no original é astuto e muito rebel, igual não há na terra, se referindo a Satanás, ao poder de Satanás. Eu não sei por que foi a mudança ali, não sei se era uma perspectiva, ou sei lá, pentecostal, ou sei lá o quê. Não, nós não podemos dizer que o diabo é poderoso e tal. Não, Deus é mais poderoso que ele. Vamos colocar aqui. Não sei se foi essa perspectiva, mas isso é ridículo. Por quê? Porque quem é o Criador e Senhor de Satanás é Deus. Quando Lutero escreve aquele texto, quando o Espírito Santo está instruindo João na escrita, ele está querendo mostrar que o nosso inimigo é poderoso, mas ele foi vencido. É isso que nós estamos vendo aqui, a vitória do Cordeiro de Deus. Mas apesar dessa vitória, embora essa vitória, o inimigo é forte, é poderoso, não com relação a Deus, mas com relação a nós. Porque a nossa força não está em nós. Está naquele que venceu o diabo e a morte, que é Cristo. Porque logo no Éden, ali, quando o homem foi criado sem pecado, o poder das trevas já se mostrava superior a qualquer ação humana. Porque Eva e Adão foram enganados. Eva foi enganada. E Adão aceita a sugestão de Satanás por meio de sua esposa. Por isso, essas advertências. Para que nós tenhamos cuidado e não sejamos incluídos naqueles que fazem parte do exército de Satanás. E não sermos usados pelo diabo, mas de sermos elementos da mão de Deus, que, pela graça e pela misericórdia de Deus, vão operar o poder de Deus sobre as trevas. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Que grande poder, que grande força. Como diz lá em Isaías, é este que seduzia as nações e enganava todos os homens sobre a terra? Esse é Satanás, um tição, um nada, diante do poder de Deus. E nós somos incluídos nessa milícia celestial, naqueles vencedores da besta e do anticristo, porque nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Por isso essas advertências, para nós estarmos atentos e lutarmos a luta do nosso Senhor. Porque os crentes que cedem às tentações, eles estão sendo incluídos entre os filhos do diabo.
Lá em João capítulo 8, verso 44, a palavra de Deus diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 8 e 10, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que ama a seu irmão. Essa é a estratégia de Satanás: enganar, ludibriar. Sabe como é que ele fazia isso no Velho Testamento? Lembram-se de Balaão? Balaão é contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E quando ele chega lá diante daquela campina, ele começa a profetizar e diz: como é que eu posso amaldiçoar o povo de Deus, o povo que Deus abençoou? E qual foi a estratégia de Balaque? Eu não posso, de Satanás, através de Balaque, eu não posso destruir o povo de Deus. Eles estão avançando, eles vão conquistar a terra. O que eu vou fazer? Eu vou semear um pecado no meio do povo, para que o próprio Deus freie o avanço do seu povo. E foi isso que ele fez. Essa é a estratégia de Satanás. E no meio do povo que acontece? Eles casam-se com mulheres estrangeiras. Eles começam a adorar e a fornicar entre eles. E a ira de Deus cai sobre o seu povo por causa dos seus pecados. E muitos morreram ali pela praga que o Senhor mandou sobre o seu povo, porque estava em pecado. Mas o Senhor é misericordioso para com o seu povo. Você olha hoje a igreja, você vê famílias destruídas. Você olha hoje a igreja, você vê pessoas destruídas. Você olha hoje homens que poderiam ser líderes na igreja. Homens que poderiam estar à frente do rebanho. Ou no pastorado, ou no presbiterado, ou em qualquer outra situação na igreja, mas que não podem mais assumir essa posição. Por quê? Porque foram levados, foram destruídos pelo diabo. Não perdem a sua salvação, continuam sendo pessoas crentes, continuam crescendo, mas agora debilitados. Porque foram enganados por Satanás. Igrejas que não avançam. Não estou dizendo que crescem, não. Eu estou dizendo na vida espiritual. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei de vocês, mas no pouco tempo que eu estou aqui pastoreando essa igreja, no pouco tempo que eu estou falando isso, porque a partir do pastorado dessa igreja, tenho crescido profundamente pelas leituras, pelos estudos, pelas pregações de amigos e colegas que vêm pregar aqui na igreja, pelos congressos. E eu vejo hoje que a minha vida é completamente diferente de 20, 30 anos atrás. O conhecimento que eu tenho do Evangelho hoje é completamente diferente do que eu tenho há 20 anos atrás. Eu vi que eu cresci, eu vi que eu desenvolvi espiritualmente. Não me vejo como uma pessoa melhor ou mais sábia do que qualquer outro aqui, mas me vejo como um homem pecador cada dia mais e mais, necessitado da graça, da misericórdia de Deus, questionando sempre, em todos os momentos da minha vida, por que o Senhor tem misericórdia de mim? É Deus agindo na nossa vida. Pode ser que muita coisa do lado de fora não mudou, mas aqui dentro mudou muita coisa. É Deus agindo nas nossas vidas. Satanás quer impedir isso.
Ele quer retardar isso. Ele quer nos deixar parados. Ele sabe que não pode mudar a nossa condição. Então ele tenta colocar obstáculos. Ele tenta fazer que a nossa caminhada seja mais difícil. Ele quer nos fazer parar. Mas mesmo enfraquecidos, mesmo debilitados, como o apóstolo Paulo fala, angustiados, perseguidos, o Evangelho vai avançar. E nós seremos aperfeiçoados. Com isso, querido, nós estamos vendo aqui, Satanás agora está confinado a realizar a sua obra destrutiva na face da terra. Ele não pode mais chegar na presença de Deus e acusar os crentes, porque Cristo está ali intercedendo. Cristo é o sinal, é a marca da nossa restauração, da nossa justificação. Então o que ele faz? Ele tenta cegar a mente dos incrédulos para impedi-los de ouvir as boas novas. É isso que diz lá 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4, quando o apóstolo Paulo diz: se o nosso evangelho está encoberto é para os que se perdem, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas mesmo nesse contexto, a obra destrutiva de Satanás está limitada até onde Deus permite, até onde Deus quer que vá, por causa do juízo dele sobre os homens. João Calvino, fazendo um comentário de 1 Romanos, ele diz que Satanás é ministro de Deus para exercer a ira divina. Porque os homens em pecado, eles são entregues na mão do diabo. Até nisso, ele está submetido ao governo de Deus. Porque é Deus quem governa este mundo e não Satanás. E aí no verso 10 ele diz assim: então ouvi grande voz proclamando do céu: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Na realidade, o que nós estamos vendo aqui, se nós formos perceber lá em Apocalipse capítulo 6, verso 5, nós vamos ver que são os santos no céu que cantam esse hino de vitória. Por isso que ele diz: foi expulso o acusador de nossos irmãos. Essas palavras estão honrando a Deus pela salvação que Cristo consumou. Quando Cristo sobe ao trono com plena autoridade para governar, Satanás é expulso do céu. Por quê? Porque Jesus é o intercessor do seu povo. E por causa disso, a sua obra, Satanás se torna impedido de apresentar qualquer acusação contra os santos diante do Senhor, como fez com Jó. Ele não pode mais acusar os crentes diante do trono de Deus. Por quê? Porque Cristo está lá. Mas mesmo assim ele não desiste. Agora ele continua seus ataques. E de que forma ele faz isso? Ele continua acusando os crentes. E de que forma ele faz isso? De que forma Satanás faz isso? Ele acusa os seguidores de Cristo, torturando as suas mentes. Ele é aquela voz que muitas vezes nós escutamos, dizendo: você é um miserável. Você está perdido. Deus jamais vai aceitá-lo. Esse é Satanás torturando as nossas consciências. E por que ele faz isso? Por que ele ataca os crentes? Por que ele nos acusa
acusa a nossa mente, como se estivesse acusando diante, como ali, Jó, você não ama Deus, você é um fracasso, você está perdido, a salvação não alcança, você é muito ruim para isso, e é verdade, mas Deus em Cristo Jesus, Ele proporcionou isso, Ele perdoou os meus pecados, eu não tenho mais, como o cântico falou ali, nada diante de Deus, eu sou alvo como a neve, quando Deus olha para mim, Ele olha através de Cristo, e o que Ele vê é brancura, é santidade, é retidão, porque Ele olha através da cruz de Cristo. E Ele age assim, queridos. Por quê? Porque Ele quer atrair a pessoa ao pecado. E se Ele é bem sucedido nas suas acusações, os homens se deixam levar e fracassam na fé. Mas isso, na realidade, não acontece. Por quê? Porque Satanás fracassa em virtude da graça perdoadora de Deus por meio do sangue de Cristo. Se lembra que eu contei para vocês da experiência que eu tive ao estudar o texto de Judas e o texto de 1 Pedro? Aquele momento ali de confissão e de perdão diante do Senhor, pedindo perdão diante do Senhor, preparando o texto bíblico. E aí pensando, meu Deus do céu, como essas coisas não acontecem comigo? Como que eu não caio definitivamente, totalmente da graça de Deus? Por que Deus, na sua infinita bondade e grandeza, olhou para mim, pecador, e me santifica e tem me santificado? E ali o texto da Escritura diz que é pelo poder de Deus que nós somos guardados, aquele que nos guarda de tropeços, para nos apresentar diante dele, puros e imaculados diante do Senhor. Essas coisas que falam ao nosso coração e que nós precisamos saber quando estamos diante de Satanás, das tentações, sermos lembrados que nós estamos sendo guardados por Deus. Que o Senhor, Ele nos dá força e não permite que sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. E mesmo assim, junto com a tentação, nos dá o livramento para que possamos escapar. Essas coisas precisam ser lembradas porque são as poderosas diante do mundo, do diabo e da carne. É isso que diz o verso 11. Eles venceram. Eles estão cantando confiadamente uma vitória, a vitória total dos crentes. Ainda que o tempo do regresso de Cristo não tenha chegado, eles já cantam essa vitória. Por quê? Porque isso é um fato. Isso é real. Essa vitória é reivindicada pelo sangue de Cristo. Por mais que o Senhor Jesus Cristo não tenha chegado e instituído o seu reino e comprovadamente tenhamos recebido a coroa da justiça, nós já podemos esperá-la como nossa, por causa do sacrifício de Jesus. Essa vitória está sendo reivindicada por causa do sangue de Cristo, que nos redimiu e nos libertou de todas as acusações de Satanás. E o que nós estamos vendo aqui nesse capítulo é um ciclo. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, capítulo 12. É um ciclo da anunciação do fim. Jesus sobe aos céus como resultado da sua vitória contra o pecado. Satanás é expulso dos céus por causa da presença vitoriosa de Cristo. E agora ele é lançado à terra em grande cólera, pois o seu fim é chegado. João está vendo o triunfo de Cristo com todos os santos celestiais que venceram Satanás e partilham a sua vitória. É isso que João está contemplando aqui. Enquanto Satanás busca acusar os santos na terra,
ferindo as suas consciências, acusando-os na sua consciência. O Senhor está provendo para nós uma defesa aqui na terra, para nós sermos levados pelas sugestões do inimigo. E que defesa é essa? O capacete da salvação. Efésios capítulo 6, verso 17. Eu sempre li esse texto e às vezes não entendia o que isso significava. Efésios capítulo 6, verso 17. Quando Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus. E aí no verso 17, tomai também o capacete da salvação. E por que o capacete da salvação? Porque todas as vezes que um estilhaço de bala de Satanás vem à nossa mente, nos acusando, esse capacete nos protege. A certeza da nossa salvação. A certeza de quem nós somos em Cristo Jesus. A certeza de que somos perdoados e vivificados e por causa disso vencemos por causa do sangue do Cordeiro. É esse capacete que nos protege de não sermos feridos e mortos. E é por isso que os santos no céu cantam louvores diante de Deus, de dia e de noite, pela sua redenção. É o sangue de Cristo que é a chave dessa passagem. E por quê? Porque os crentes, por causa desse sangue, eles têm sido testemunhas. Eles têm sido testemunhas de Cristo, não valorizando suas vidas acima da mensagem do Evangelho. É isso que ele diz aqui. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É o sangue do Cordeiro que os tornam testemunhas, não valorizando a sua vida, mas lutando nesse mundo pelo Evangelho. Se nós hoje não podemos ser fiéis quando Satanás se levanta contra nós, ao exemplo que nós falamos hoje de manhã aqui, as dificuldades, nas tribulações do nosso dia a dia que nos tocam hoje, o que será de nós quando a nossa vida, a nossa integridade física estiver em jogo? Somente em troca de uma palavrinha: não sou do Senhor. Não conheço esse justo. Só isso que você pode dizer. E você vai se livrar de grande peso, de uma morte terrível, de privações horríveis na sua vida. Somente se você disser isso. Se tu és o Cristo, desce da cruz. Desce daí, você não tem necessidade de passar por isso. E assim, queridos, sermos enganados pelo diabo. Mas nós vencemos. Porque aquele que acha a sua vida, ele perde. E quem perde a sua vida nesse mundo, ele vai achá-la no mundo por vir. Os crentes que vencem o diabo, eles não valorizam a sua vida acima do Evangelho, seja isso que for. Ele não vai valorizar a sua amizade com fulano de tal, o seu casamento, o seu grau de parentesco. Não vai valorizar isso acima de Cristo. Ele não vai mudar a sua posição, vai deixar de amar o Senhor ou de viver uma vida santa por causa de pessoas que estão ao seu lado, oprimindo e comprimindo você para que sejam iguais a elas, para que tomem a mesma postura do mundo, para que anuam ao conselho do mundo. Não, elas vão permanecer firmes, mesmo que todos estejam contra ele. Essa era a postura do apóstolo Paulo. Essa é a postura dos homens de Deus. Quando Paulo diz lá em Atos capítulo 20, verso 24, ele diz assim: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo abriu mão de uma carreira fabulosa, provavelmente de dinheiro, de saúde e de outras coisas mais, por causa do Evangelho. Mas ele foi um vencedor. Ele foi um vencedor por causa do sangue de Cristo. E são esses agora que estão expressando a gratidão a Deus, oferecendo-se a Cristo, mesmo que isso signifique enfrentar a morte. E percebam que a preservação da vida é uma predisposição natural. Todos nós naturalmente fugimos da morte, das dores e dos sofrimentos. Mas o amor a Cristo está acima disso. O amor a Cristo está acima disso. Os céus estão se gloriando, porque Satanás foi expulso. Ele não é mais um elemento intruso ali no céu. Ele não vai mais ficar enchendo a nossa paciência, os nossos pensamentos, a gente pode dizer assim, perturbando aqui nós anjos diante do Senhor, e o Senhor todas as vezes tentando acusar aqueles aos quais ele morreu, porque Cristo está aqui. Porque ele é o sinal de que a obra acusadora de Satanás não tem mais efeito. Mas para os homens aqui no mundo, a coisa é diferente. Por isso que no verso 12 ele diz assim: por isso festejais, ó céus, mas ai da terra. Os céus são conclamados a expressar sua alegria na vitória alcançada por Cristo. Libertados agora da intromissão constante de Satanás, os céus se regozijam. Ele não mais tem acesso a nós agora. Ele não vai ficar mais perturbando o trono de Deus. Os 24 anciãos, os seres celestiais e todos os anjos ali que experimentaram constantemente as intromissões de Satanás, agora isso chega ao fim. E a partir de hoje, nem os santos no céu, nem os anjos que habitam ali nunca mais vão ouvir as acusações caluniosas de Satanás por causa da vitória de Cristo. Porque o céu foi purificado dessas acusações. Mas ele diz: ai da terra. E aqui nós temos uma linha divisória entre a igreja triunfante e a igreja militante na terra, que resiste ao pecado e ao mal. Agora Satanás foi expulso e ele é lançado para a terra. Ele se enche de cólera contra o povo de Deus. Por quê? Porque ele compreende que está derrotado, que seu tempo é limitado, que ele tem pouco tempo, que ele vai ser destruído. Não só ele destruído, mas como todas as outras coisas, o mal, a morte serão lançados no inferno. E nesse breve período de tempo, ele vai desencadear a sua fúria na terra, no mar. Ele vai tentar enganar e destruir os homens. Ele vai tentar enganar e destruir os santos. E a voz está advertindo a terra e o mar da angústia e do estresse que sobrevirão por causa da sua derrota. Ele foi derrotado pelo Cristo vitorioso. E agora ele quer dar rédeas à sua fúria contra os crentes, contra a igreja que está militando aqui nesse mundo. Satanás sabe que o tempo que o Senhor, Deus lhe dá, é curto. E ele tem pressa. Como Hitler teve pressa de sair dos lugares ocupados e destruir por puro prazer. Como se ele estivesse dizendo assim: não é meu, não é de ninguém. Eu vou destruir isso tudo. Eles que refaçam.
Queridos, quem controla todas as coisas é Deus, não é Satanás. Os crentes na terra, eles conhecem as limitações do seu inimigo, enquanto confiam no cuidado protetor de Deus. É por isso que esse texto de Judas fala muito ao nosso coração. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória e majestade, império e soberania, ante todas as eras, e agora e por todos os séculos. Eu gostaria de terminar relembrando 3 coisas. O que nós temos aqui, queridos, descrito nesse capítulo, nesses versos, foi escrito para nós, para aquela igreja que estava sofrendo perseguição séria, como se o fim do mundo já estivesse às portas, pela perseguição que eles sofriam. E aquilo era escrito para eles, para que eles fossem confiantes na vitória que Cristo alcançou. Não esmorecendo, mas permanecendo fiel até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Em segundo lugar, queridos, esse texto nos lembra de algo muito importante. Do nosso preparo, devemos nos preparar contra o ódio do diabo contra nós nesse mundo. Nós devemos estar preparados para isso e entender que já somos vencedores. Que a nossa vitória não representa nosso sucesso financeiro, físico, o nosso bem-estar nesse mundo. Mas a nossa vitória nesse mundo significa nós sermos fiéis ao Senhor. E, se possível e necessário, até a morte. Entendendo que o Senhor protege e guarda sua igreja. E que por causa disso, nós devemos estar prontos para a batalha. Essa batalha que você batalha todos os dias na sua vida. Quando você acorda de manhã e começa as suas atividades. E volta para casa à noite e vai dormir. Nós precisamos estar preparados para essa batalha. Porque o nosso general espera que nós lutemos, vivamos a vida cristã e saiamos vitoriosos. Porque Ele já venceu por nós. Não minimize a vida cristã. Nem ache que as batalhas que nós vamos enfrentar são aquelas nas regiões celestes. Porque a nossa luta é contra o pecado nesse mundo. Contra o diabo. E é isso que ele quer fazer. Ele quer fazer que a sua igreja, que a igreja de Cristo, melhor dizendo, seja lançada na lama. Que você caia e não se levante mais. Que você fique se arrastando no chão, como um miserável, espiritualmente falando. Esse é o propósito de Satanás na sua vida. Envergonhar o Evangelho. Destruir você. Mas nós temos as promessas de vida eterna. E como o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados,
perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A palavra de Deus diz que tudo que foi escrito com um único propósito: para instruir e consolar a igreja. Essa é a palavra de Deus. Nós estamos sendo preparados para a guerra. Enquanto estamos numa situação não de paz, numa situação de conflito, porque estamos lutando contra o nosso pecado. Desde que nascemos. Aqueles que nascem no Senhor nascem com a marca de vitória. Mas nascemos para batalhar contra o pecado. Dentro do nosso próprio coração, dentro da nossa própria casa, dentro das nossas relações. Satanás está sempre se levantando contra a igreja de Cristo e tentando fazê-la de qualquer forma parar. Fazer com que o testemunho dessa palavra seja impedido. Mas nós temos da parte de Deus a promessa que, apesar dos nossos fracassos, muitas vezes, o Senhor nos dará a vitória. Ele nos fará reerguer-nos. Ele não vai nos deixar cair. Pelo contrário, Ele sempre vai nos trazer em triunfo. Isso é a promessa do Senhor. Eu gostaria de terminar esse nosso culto dessa noite cantando o hino de número 155.